De volta com o nosso programa, Com Tudo Posso. Toma uma água, fica relaxadinho, relaxadinho agora no sofá, prestando atenção na nossa conversa. Eu diria, Maria Cândida, que prestando atenção com muita calma, né? Com muita calma, não fique estressado. Respire fundo, né? Desligue dos problemas do mundo. Apesar que assim, né? A gente abre o jornal, liga o rádio, ou mesmo televisão. Dá até tristeza, né? Dá tristeza. Não dá tristeza? É. Dá tristeza, desespero. É economia, é política, são os problemas diários afligindo, né? Batendo a nossa porta, os próprios problemas que a gente já tem em casa, pessoas, né? claro. E aí preocupação vem, a gente fica estressado e o coração começa. Não é isso? Já sentiu essa palpitação, Maria Cândida? Já senti. Esse nervoso, essa coisa tensa? Tem gente que tem o dom de deixar a gente mais estressada. Ainda bem que você não é esse. E por falar em estresse, estresse que faz mal para o nosso coração, a gente conversa agora com o cardiologista, Dr. Edmo Atik Gabriel, para esclarecer como a gente se livrar, né, dessa situação, uma doença moderna, né, Dr. Edmo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por estar aqui. Realmente é uma doença moderna, mas que está se agravando nos últimos anos. Tudo tem um limite para o nosso coração. É um órgão que ele tem um limite de tolerância. E quando esse limite ele é extrapolado pelo excesso de estresse, o excesso de ansiedade, nós acabamos tendo as complicações fisiológicas como taquicardia, as palpitações, como vocês falaram, pressão alta, muitas vezes os eventos piores que seria o infarto e o próprio derrame cerebral, né? Como a gente sabe o nosso limite? Olha, o nosso limite, nós devemos notar que quando mudamos o nosso humor de tal forma a não conseguir conviver adequadamente com os nossos pares, quando o nosso sono não é mais fisiológico, nós não temos mais um sono reparador. E quando há uma limitação no dia a dia para se concentrar, para a memória, para as atividades básicas, é um sinal de alerta, a gente deve procurar o cardiologista. Doutor Edmo, o senhor falou sobre o sono, né? Tem muita gente que realmente se queixa, que não consegue dormir em função das preocupações diárias. Já é um alerta que alguma coisa está errada e eu preciso tomar uma atitude, uma mudança de vida, seria isso? Sem dúvida, é um alerta absoluto, porque o sono é o momento que o nosso cérebro vai descansar, momento que o nosso próprio coração vai repor as suas energias. Se durante esse período houver um estresse, então não há nenhum tipo de relaxamento fisiológico e aí o coração vai entrar em sobrecarga. Aliás, tem pessoas que acabam não descansando quando dormem, que sentem, quando acordam, tem a sensação de que estão cansados. São mais cansados do que antes. Isso é verdade. Esse é um sinal que deve ser assim, valorizado e levar a pessoa a procurar um especialista, porque ela pode precisar não só de uma avaliação cardiológica, mas às vezes até de um indutor de sono, nem que seja temporário, para poder suportar uma determinada carga de estresse que ela está vivendo. E o que a gente faz para dormir bem? Além do indutor de sono, o que a gente pode fazer? Olha, o que facilita muito o sono é a prática de exercícios físicos de forma moderada ao longo da semana, 2 a 3 vezes por semana, principalmente no final do dia, porque aí há aquele relaxamento natural, a gente transpira bastante, alivia as tensões. Uma alimentação mais leve noturna, para que não haja uma congestão da parte intestinal, gástrica, e isso dificulte o sono. E não ter, se possível, evitar programas, filmes, qualquer atividade de tensão à noite. É exatamente o que a gente estava falando. Que essas notícias, tudo isso deixa as pessoas estressadas. Então elas devem evitar assistir. O máximo possível. É que a gente acaba chegando em casa e aí a gente aí vai se inteirar. É o cardápio vai se inteirar do que vai né? estar acontecendo. E aí o estresse aumenta, né? No começo do programa, quando nós apresentávamos, né, o cardápio de hoje, que nós teríamos aqui, Maria Cândida até perguntou se eu era estressado, né? E eu respondi que eu já fui mais, né? Ser humano extremamente perfeccionista, de querer as coisas do meu jeito, e aí a vida foi me mostrando que não era dessa forma, que não deve ser dessa forma. Então tem pessoas que, na verdade, doutor, eu acredito que naturalmente são estressadas. Isso é fato. Nascem Isso estressadas, é criança estressada. Existe uma hiperatividade desde a infância, que muitas vezes a gente acha que vai mudar com o tempo, e na verdade isso se traduz por um excesso de ansiedade. Há pessoas que querem, no bom sentido, abraçar o mundo, fazer todas as coisas ao mesmo tempo, resolver tudo para hoje, assumir todos os compromissos, e isso naturalmente a gente procura orientar na consulta, né? Eu já vi isso. Já viu isso nele mesmo. Já vi isso. Está mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Vamos voltar ao coração. Pessoas têm ataque cardíaco por causa de estresse? Tem muito, tem muito. O estresse não pode ser banalizado, entendido como algo filosófico, né? O estresse ele tem impacto biológico. Uma das coisas que é importante nós sabermos é que o ato de nós nos estressarmos ou nos preocuparmos faz com que haja liberação de hormônios na nossa circulação. Por exemplo, a adrenalina, que dá a batedeira, que dá a pressão alta, que dá o próprio infarto, e cortisol também,
que seria semelhante ao corticoide que nós usamos aí no dia a dia. Que é o hormônio do estresse. Que é o hormônio do estresse, exatamente. O corticoide, o cortisol, por exemplo, ele incha as pessoas. Então, quando a gente está mais estressado, a gente retém mais líquido. As mulheres têm mais perda óssea nesse período, principalmente com as variações hormonais da idade. Os homens podem ter alterações de pele, alterações de humor, alterações de mais queda de cabelo do que o normal. E o coração, sobretudo, ele trabalha com mais sobrecarga, porque nós temos mais volume no corpo, mais retenção de líquido, a pressão acaba subindo, a frequência cardíaca aumenta. E aí os sintomas ficam cada vez mais intensos, né? Eu não ia falar do cortisol, porque você, tirando a taxa do cortisol, você medindo o cortisol, né? Você consegue saber o nível de estresse que você anda? Sim, sim. Pessoas que, por exemplo, têm uma taxa de cortisol sanguíneo muito baixo, indica, na maioria das vezes, um estresse muito agudo, muito intenso. Baixo. Por quê? Porque as glândulas que produzem esse hormônio, elas podem entrar numa situação de... a exigência delas é tão grande que chega um momento que elas não conseguem mais produzir esse hormônio em quantidade suficiente. Aí o efeito seria repor essa quantidade. Exatamente. Seria isso. Mudar os hábitos de vida, sobretudo, porque às vezes a pessoa está num ritmo de estresse que é incompatível com algo saudável, né? Muita viagem, muita preocupação, tensão por causa da parte financeira, preocupações familiares. Aí a primeira coisa é mudar o estilo de vida. E aí... repor um pouco dos hormônios ajudaria muito. A gente já falou aqui de pessoas que tiram férias, acho que recentemente, e não conseguem desligar. Não se desligam. Isso é um erro muito grave, né? Porque se nós vamos para uma praia, se nós vamos fazer uma viagem para fora do país, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com a tecnologia. Porque a gente não sai do WhatsApp, não sai do Facebook, fica na internet e parece que você continua vivendo aquela realidade. Então, a ideia seria dormir sem compromisso de horário para acordar, não ficar atrelado de forma intensa a esses meios e, caso haja algum problema, alguma situação, ter mais autocontrole, né? Saber administrar melhor. Doutor Edmo, Maria, um hábito simples, o hábito de jantar ou almoçar. As pessoas comem, fazem suas refeições com o celular na mão. Inclusive em aulas de etiqueta, né, alguns professores até falam, gente, o lugar de celular na mesa não existe. Não cabe ao lado do talher, ao lado do copo, ao lado do prato, né? Não dá. E as pessoas ficam ali o tempo todo, ou então comem rápido demais, e é um hábito completamente errôneo, errado isso, né? Justamente para voltar para a tecnologia, para saber o que está acontecendo no mundo, que parece que o mundo está acabando e você não está sabendo disso. Eu até acrescentando isso que você falou, eu tenho pacientes que referem para mim na consulta que eles acordam pela manhã, a primeira coisa que eles fazem é olhar o celular. Às vezes é de madrugada ainda. Eu conheço pessoas que fazem isso à noite, de madrugada. Eu também conheço umas pessoas aí. Já entra na rede social, já vê o seu e-mail, parece que ele vai poder resolver alguma coisa naquele momento. Mas o hábito está tão intrínseco que ele não se livra. É uma ansiedade, né? De saber o que as pessoas vão te escrever, ou o que está acontecendo. Ou se tem algo que vai acontecer, alguma coisa. Então a gente fica muito preso a isso. Agora, né? doutor Edmo, quando essa palpitação vem? Quando a gente percebe que o coração está desacelerado, tem alguma coisa estranha na gente ali, por causa de uma tensão, de um certo nervosismo, o que eu faço já nessa situação extrema? Veja bem, olha, se esse sintoma de taquicardia, de palpitação, gerar uma falta de ar, gerar uma tontura, uma alteração visual... Começa a transpirar. Começa a transpirar profusamente, tem que chamar o socorro. Então, se você não consegue ir sozinho, chamar o socorro, porque você vai precisar de uma intervenção farmacológica, de alguma medicação de ação rápida para conter essa suposta arritmia. Nada de pagar para ver, de deixar acontecer. Não devemos arriscar. Agora, por outro lado, se você sente a taquicardia, mas já soube administrar isso em outras vezes, relaxando, repousando, muitas vezes tomando um líquido, dá até para tentar administrar. Mas se for algo que você percebe que está mais intenso, que está alterando suas funções básicas, visão, equilíbrio, gerando tontura, uma dor no peito muito forte, uma falta de ar, não devemos demorar, não. Tem idades em que esse sintoma é mais forte, é mais perigoso? Tipo a mulher depois dos 40. Exatamente, Cândida. Eu ia comentar isso. No sexo feminino, sim, a idade tem um fator importante. Nos homens, de uma forma geral, depende muito do estilo de vida. Agora, para as mulheres que têm oscilações hormonais desde a juventude, com a questão de menstruação, gravidez, menopausa... Então, principalmente após os 40 anos, na faixa de maior risco cardiovascular para a mulher, esses sintomas devem ser mais
observados. Por isso que a reposição hormonal é tão importante para a mulher nessa fase, doutor. Exatamente. A reposição hormonal, quando não contraindicada, aqui fazendo um breve parênteses, ela pode ser contraindicada se houver histórico prévio de câncer. Tá. E aí não vai ser usado deliberadamente. Mas não ocorrendo essa situação, a mulher vai fazer a reposição exatamente para evitar esses sintomas. A mulher é sempre complicada. Sempre ela é complicada, né? Sempre complicada com esse fator hormonal. O coração da mulher, ela deve ser de maior atenção por parte do cardiologista. Tem vários casos de mulheres que sofrem ataques cardíacos depois dos 40, 45, né? Sem dúvida. Isso tem aumentado cada vez mais, até porque hoje a mulher, nessa idade, ela assumiu muitos papéis. Existem outras doenças associadas, doutor, que podem surgir com esse estresse no nosso dia a dia? Sem dúvida. Além da doença direta do coração, uma outra preocupação muito grande é o derrame cerebral, que está indiretamente relacionado ao coração, aos vasos do coração, e que pode ser, eventualmente, o primeiro sintoma de um estresse agudo. E aí a gente tem que estar atento também com os sintomas de um derrame cerebral. Alteração de força nas mãos, alteração de sensibilidade, formigamentos pelo corpo que não estavam acontecendo, sensação da boca repuxando, dos olhos pesando. Então, são sintomas de alerta, além daquilo que a gente fala para o coração. Esses sintomas acabam vindo de forma gradativa, seria isso? Vão aumentando nem sempre, com o tempo? Infelizmente, nem sempre. Muitas vezes pode ser simultâneo e agudo. E aí não dá tempo nem de você... Não dá tempo de pedir socorro. Não dá tempo de pedir o socorro. Muitas vezes é algo que é um pacote de vários problemas e o médico tem que ser chamado ou a pessoa ser levada de imediato para o hospital. Nossa, que coisa, né? Como o mundo está, assim... Se a gente comparar, realmente é totalmente diferente há 50 anos atrás do que agora, né? O padrão de vida e a qualidade de vida de meio século atrás era outro, né? As pessoas que viveram essa época, nós conversamos hoje, eu tenho muitos pacientes idosos, eles relatam que o mundo era mais tranquilo, que a população era menor, os meios de transporte eram mais acessíveis, quer dizer, o estresse era muito menor. Hoje, com essa atividade, com o fato das pessoas assumirem múltiplas funções... Isso quer dizer que, desculpa te falar, isso quer dizer que as crianças serão jovens mais estressados, adultos que vão morrer mais cedo? Já são, né? Porque hoje as crianças têm uma exigência maior até pela demanda do mercado que as espera. Então hoje as crianças entram na escola e elas já são criadas numa conjuntura de provas, de competição, de necessidade de aprovação e... Era numa escala menor antigamente. Essa é uma crítica que eu sempre faço, né? Aos 18 anos você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. Antes, né? até antes disso, né? E é uma cobrança gigantesca em torno dos pais para aquela criança, né? Uma criança ainda aos 18 anos, né? Dúvida, a própria sociedade cobrando isso, né? E você tem que dar certo, né? A obrigação tem que escolher tem que dar certo, né? Tem que escolher certo, porque aquele que escolhe uma faculdade, depois vai para outra, aquele lá é o perdido. E um dos reflexos mais intensos do estresse na criança é a obesidade infantil. Obesidade infantil. A criança acaba comendo de uma forma descontrolada como um escape àquele então, estresse. Mas hoje as crianças comem errado, né? Além delas comerem errado pela variedade de produtos, esse estresse que o mundo, que a sociedade, que os pais e que a própria criança se cobra, né, pela conjuntura, faz com que muitas vezes ela vá ao chocolate, vá às gorduras de forma exagerada. Né? Aliás, né, esse estresse, né, para descontar esse estresse, né, muita gente vai para a comida, muita gente vai para as compras também, né, doutor? Sem dúvida. Não é isso? Estou estressado, preciso pegar o cartão de crédito e ir para o shopping fazer compra, exatamente. Né? E aí depois chega a fatura, fica mais estressado ainda. Eu vou para a comida, porque eu não sei se é o pior ou o melhor. Ou chocolate. Pelo menos eu compraria algumas coisinhas a mais para mim. É um círculo vicioso, depois chega a conta do cartão, ou senão depois os problemas de saúde que se agravam com a alimentação errada, né? Colesterol alto, diabetes. E aí vem depois um desespero para correr atrás do prejuízo, né? A gente só falou de coisa negativa, né, até agora. É esse o quadro, então? Na maior parte das vezes, sim. O estresse, ele é um fator de saúde pública. Sim. Ele não pode ser entendido como algo filosófico. É um problema de saúde pública com desmembramento em vários aspectos da saúde, desde a infância, como nós colocamos. Em alguns momentos, o estresse é crítico, como nas mulheres após os 40 anos. E isso tem que ser entendido como algo a ser prevenido. E para se livrar disso, gente, não é nada daquilo que a gente já não falou nesse programa, né? Nossa. Hábitos saudáveis. Dormir bem, foi até a primeira dica que o doutor deu para a gente aqui. Alimentação saudável, prática de atividade física, né? Colocar o pé realmente no freio, né? Se cobrar menos, se permitir mais. Talvez seja essa dica, acho que terapia seria uma também, se quem tem condição também é uma boa. A terapia é interessante, até porque muitas vezes o estresse está fundamentado em problemas de ordem pessoal, em problemas relacionados a um passado,
relacionado a divórcio, relacionado a problemas emocionais, a ou separações, perdas, a né? perdas. Então, também tem que existir um apoio nesse sentido. Agora, o que eu recomendaria também é assim, a gente combater algo que é muito sério chamado rotina. Um dos maiores males da humanidade, para todos nós, seja qual for a nossa área, é a rotina. A história de você acordar, ir para o trabalho, voltar, chegar em casa, assistir uma televisão, comer, dormir, voltar, essa repetição é o que acaba conosco. Tem alguma ligação entre estresse e depressão, doutor? Sem dúvida, porque o indivíduo que fica estressado, ele não vai chegar um momento que ele não consegue administrar sozinho isso. Então, ou ele vai partir por um escape como esse, comer, muitas vezes até usar droga, fumar excessivamente. Então, ele vai buscar algum relaxamento de forma inadequada, ou vai buscar uma ajuda terapêutica, ou o que ele poderia fazer? Usar, eventualmente, um ansiolítico sob orientação médica e criar uma rotina uma rotina que não seja engessada. Então, é aquela história de 2, 3 vezes por semana ir num cinema à noite, não deixar convidar só para convidar a esposa, exatamente, não deixar só cinema obrigatório no domingo. Não, por que não terça-feira? Qual seria o crime de segunda-feira jantar fora, por exemplo, ou fazer qualquer programa cultural durante a semana? Mudar um pouco essa rotina, senão a gente fica refém realmente Mas pessoas disso, estressadas tendem a se isolar, doutor? Tende a se isolar porque isso é um dos elementos da depressão. O indivíduo deprimido, ele se sente inferior. É uma das facetas da depressão, ele se sente inferior. Ele se sente, vamos colocar assim, feio, incapaz, não é inteligente, não tem... Todos vão achá-lo inadequado, então ele não se socializa. E aí a tendência é ele se isolar, ele não sai de casa, ele não sai às vezes do próprio quarto, ele quer ficar fazendo as mesmas coisas. E isso vai dificultando porque nós não conseguimos hoje viver sem uma socialização mínima, né? Agora, há um isolamento, sem dúvida, isso é... E aí tem que ter o auxílio também de um profissional da psiquiatria, junto com o cardiologista. Aí é um alerta maior ainda, até porque muitas vezes isso pode culminar com suicídio. O estresse excessivo culminando com a depressão e a depressão levando a uma ansiedade, a um isolamento, a pessoa pode começar a ter pensamentos de ordem altamente depressiva, de se inferiorizar e, num desespero, pode até perder a cabeça. Então, quando a gente fala, fulano é estressado, ou a gente fala, fiquei estressado, e isso é uma avaliação médica, é muito complicado a gente fazer brincadeira também, a gente fez aqui, claro, mas isso é real, né? Isso é real. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa vai ao pronto-socorro, vai ao consultório do cardiologista e refere um fator emocional muito importante. E muitas vezes o médico está procurando sempre algo biológico, né? E a somatização de um fator emocional pode ser mais importante do que um problema de ordem biológica. A pessoa ouve dentro de casa, né? O pai e a mãe falando a vida inteira, você é muito estressadinho, moleque. Isso é frescura. Isso é frescura. Você ouvia isso? Eu não ouvia, Até que não ouvia tanto, não. Acho que eu sofria sozinho. Eu confesso que eu sofria sozinho, doutor. A verdade foi essa. Até que eu precisei realmente procurar uma ajuda profissional também, uma ajuda médica, né? E aí ele falou, ó, coloca o pé no freio, né? Segura, rapaz. Senão daqui a pouquinho você não tá mais entre a gente. Foi justamente com essas palavras duras. Eu já continuo maluca do mesmo jeito. Então precisa mudar. Tirar férias não é pecado. Tá. Quando a gente diz férias, não precisa ser um tempo muito longo. Mas passar um final de semana fora da sua rotina, aproveitar um feriado e mudar a sua rotina, quando possível, não é nenhum pecado. Mesmo que a gente pense, puxa, mas eu vou ter que gastar, será que eu não vou estar abusando, não estou exagerando. É um dinheiro bem gasto. Mas é um investimento, exatamente, é um investimento para a sua saúde. Tá, doutor, quando o problema no coração acontece, quando está cometido, não tem jeito mesmo, intervenção cirúrgica de alguma forma, dependendo da causa? Uma das possibilidades é a intervenção cirúrgica. Quando, por exemplo, nós temos artérias do coração já comprometidas por fatores ligados ao estresse ou indiretamente ligados ao estresse, como tabagismo, uso de drogas, excesso de alimentação, muitas vezes a gente só vai conseguir fazer essa desobstrução com cirurgia. E aí é o passo final. A cirurgia já é... Aí é angioplastia, cateterismo, é tudo isso? Exatamente. Nós começamos com o cateterismo, que nos permite o diagnóstico, para ver que artéria e em que porcentagem que ela está acometida. Dependendo da quantidade de artérias e da porcentagem, nós temos algoritmos médicos para dizer, olha, é melhor a angioplastia ou é melhor fazer a ponte de safena, por exemplo. Então, a gente espera que você que está nos assistindo não passe por isso, né? Fique menos estressado, largue o celular um pouquinho, faça atividade física e tenha uma boa alimentação. E durma bem.
A conversa é dura, né, gente? Mas, na verdade, é pensando em você, pensando no seu bem-estar, pensando na sua qualidade de vida e nas pessoas que você também ama e que, com certeza, você não quer ver sofrer, né? A gente tem que pensar, de uma forma geral, no próximo também, na família, né, doutor? Esse conselho que você deu é importante. Nós não podemos ser egoístas, porque a atitude de uma pessoa pode restringir o funcionamento do seu núcleo familiar. Perfeito. Doutor Edmo, muito obrigado. Muito obrigada. Valeu pelos esclarecimentos. Volte sempre, né? porque foi muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom, vamos fazer um intervalo e no próximo bloco vamos falar de um assunto que as mulheres adoram. Moda. Moda outono e inverno, coleção 2016 batendo na porta. Tem várias fotos que a gente vai mostrar com roupas super bacanas. Então daqui a pouquinho a gente volta para encantar vocês, mulheres do nosso Brasil.